consumador da nossa fé, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, que nos fez o convite. Muito obrigado por estar aqui, trazendo uma palavra bíblica para a edificação dos amados irmãos e também trazer uma mensagem de salvação para os amados ouvintes que chegou até aqui nessa noite com o objetivo de escutar a palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Verbo. E se queremos honrar a Deus, honrar a Jesus Cristo, temos que honrar a sua palavra, porque ela diz, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu e disse que ela é digna de toda aceitação. Não há erro na Bíblia Sagrada, ela é infalível, inerrante. Por isso temos que dar bastante ouvido à voz de Deus, porque cada palavra que está na Bíblia Sagrada é Deus falando com o seu povo. Por isso, abra os seus ouvidos, porque certamente Deus há de falar aos nossos corações nessa noite. Você acredita? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo de número 25 a seguir. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo 25 a seguir. Iremos ler alguns versículos para nossa meditação nessa noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo 25 a seguir. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade e te pedir, ó Pai, mais uma vez, me ajuda a transmitir a tua palavra, os teus mistérios, ó Deus, nessa noite para a tua noiva que está aqui necessitando, ó Pai, de ouvir uma palavra da tua parte. Meu Deus, trata conosco nesta noite, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas que estamos precisando ouvir, ó Pai. Me dá graça, unção e inspiração para pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós lemos no capítulo 14, versículo 25 a seguir, em Mateus, é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, pois mostra Jesus Cristo, o nosso Salvador, triunfando sobre a natureza. Os milagres de Jesus Cristo que ele operou no seu ministério terreno está dividido em 4 etapas. A primeira é que nos milagres de Jesus sempre havia cura. Em segundo lugar, os milagres de Jesus havia ressurreição de mortes. A Bíblia fala sobre 3 ressurreição de mortos que Jesus operou: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, seu amigo íntimo, que estava morto há 4 dias. Também
os milagres de Jesus havia poder sobre a natureza. Quando lemos esse texto, nós começamos a ver o poder de Jesus sobre a natureza. Também quando ele multiplica os pães, quando ele transforma água em vinho, ele está mostrando para todos nós o seu poder sobre a natureza, porque todas as coisas estão no controle de Jesus de Nazaré. Mas você pode até ficar abismado, impressionado com todos os acontecimentos que é visível, é notório aos nossos olhos. Quando abrimos, ligamos a nossa televisão, você vê os desastres na natureza. Mas o crente que conhece a palavra e sabe e conhece o seu Senhor, sabe que todas as coisas estão no controle de Jesus de Nazaré. E em quarto lugar, no ministério de Jesus havia libertação. Os milagres de Jesus, por várias vezes, ele libertou várias pessoas oprimidas pelo nosso adversário. Mas nessa noite, o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa passagem bíblica, que quando Jesus Cristo, ele estava em um deserto, e naquele deserto muitas pessoas se agregaram ali, e a Bíblia Sagrada diz que só de homens tinha quase 5.000, fora crianças e mulheres. Tinha aproximadamente 12.000 pessoas ali reunidas. E as horas se passam, os seus discípulos chegam até Jesus Cristo e diz: Senhor, despede a multidão, porque o lugar em que estamos é deserto, e aqui não há alimento para saciar toda esta multidão. Mas quando Jesus ouviu essas palavras, aí Jesus olhou para os seus discípulos e disse: dai-lhe voz de comer. Quando Jesus diz isso, os seus discípulos ficam abismados, impressionados, atônitos de onde eles iam conseguir alimento para alimentar aquela multidão. Aí os seus discípulos ficaram ali e Jesus perguntou: o que vocês têm? E eles disseram: temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: então me dê este alimento. Quando Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que ele ergue este alimento para o céu e começa a orar a Deus, dizendo: Pai, graças te dou. Ele manda que os seus discípulos digam à multidão: sente de 50 em 50 e de 100 em 100 em grupos, e dê a eles de comer. Os discípulos agora tomam aqueles pão e começam a distribuir naquela multidão. E na multidão de quase 12.000 pessoas, Jesus opera aquele milagre da multiplicação, e todas aquelas pessoas que estavam famintas agora estão saciados da sua fome, ao ponto de sobejarem muita comida. E Jesus disse: ajunte todas essas comidas aí que sobejaram, e a Bíblia Sagrada diz que sobraram 12 cestos cheios de pão, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação, e Ele está aqui nessa noite, e Ele pode multiplicar algumas coisas na sua vida que para você não há mais jeito, não pode, não dá certo, e é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que para o homem não tem mais jeito e acabou, Jesus é o jeito, porque Ele é o dono de todas as coisas e pode fazer o milagre na hora que Ele quer. Quando Ele opera esse milagre, Ele diz aos seus discípulos: pegue um barco e vá para o outro lado, passe esse rio aí enquanto eu vou despedir a multidão. E os seus discípulos pegam o barco e começam a navegar, e enquanto eles estão navegando, Jesus está cumprimentando a multidão, está apertando a mão de um, está abraçando o outro. E quando Jesus despede a multidão, Jesus sobe para o monte e começa a orar. Jesus orava não para adquirir poder, mas para tirar momentos em particular com Deus Pai, porque Jesus não precisava de poder, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Enquanto Jesus está orando ali, os discípulos estão navegando, mas aquela navegação, aquela viagem dos discípulos não estava sendo bem sucedida, porque a Bíblia Sagrada diz que o vento agora
soprar forte, as ondas ficam revoltas, começa a açoitar o barco, e os seus discípulos ficam ali pensando que vai naufragar, pois a tempestade estava muito forte. Aleluia! E quando eles estão pensando que vai morrer ali, a Bíblia diz que Jesus está orando, só esperando a hora dele se levantar e agir em favor dos seus discípulos. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando que vai cair, que vai sucumbir, que vai morrer neste vendaval, mas eu trago nessa noite uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Quem mandou você subir no barco e atravessar, aleluia, o mar da vida foi Jesus de Nazaré, e quando ele manda, ele se responsabiliza. Deus não tirou eu e você para morrer aqui nesta terra, meu irmão. Deus nos tirou das trevas, mas ele em nenhum momento nos deixa só. Deus não desampara o seu povo. Ele disse aos seus discípulos: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. A leitura que a nossa querida irmã aqui leu, ele disse, Deus disse a Josué: Josué, o meu servo Moisés morreu, agora é a sua vez, levante agora e dê uma coisa, Josué. É da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Josué, se precisar abrir mar, eu vou abrir mar também, Josué. Se precisar fazer milagre, aleluia, fazer com que a rocha vertava no deserto, eu vou fazer também com você, Josué, porque da mesma maneira que eu fui com Moisés, assim serei contigo. Da mesma maneira, meu irmão, que Deus foi com Moisés, Deus é com você também. Da mesma maneira que Deus foi com Josué, Deus é com você também. Da mesma maneira que ele foi com o maior profeta dentre os nascidos de mulher, que foi João Batista, ele é com você também. Então saia daqui nessa noite consciente de uma coisa: Deus não te desampara, Deus é com você por onde quer que você andar. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando os discípulos estão apavorados, Jesus está orando, e ele começa a orar de 6 horas da tarde, das 7 horas, da 9, da 10, da 11, da 12, da 1 da manhã, da 2, e a Bíblia Sagrada diz que na quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e começa agora a andar sobre as águas. Os judeus até hoje dividem a noite em 4 vigílias. A primeira vigília começa de 6 da tarde até as 9 da noite. A segunda vigília começa de 9 à meia-noite. A terceira vigília começa de 12 de meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília começa de 3 da manhã até as 6. Eu não sei que horas era aquela quarta vigília, não sei se era 3 horas e meia, não sei se era 4 da manhã, não sei se era 5 horas. Eu só sei de uma coisa: que na quarta vigília da noite, Jesus agora começa a andar sobre as águas, começa a triunfar sobre aquilo que estava causando pavor dos seus discípulos. Ei, aquilo que te amedronta, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele triunfa sobre ele. Aquilo que te faz medo, Jesus está acima de todas as coisas. Na quarta vigília da noite, Jesus está caminhando. E quando Jesus está caminhando sobre as águas, aí de repente os discípulos vê aquela imagem. E quando eles viram Jesus ali, não reconheceram. E disseram uns para os outros: é um fantasma! E começaram a gritar com medo. Eu não sei qual é a tua visão nessa noite acerca de Jesus. O mundo tem uma visão distorcida de Jesus, mas o crente é o único ser na face da terra que sabe quem é Jesus. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o perdoador de pecado. Jesus é o Filho de Deus que veio libertar o homem das garras de Satanás. Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. É um
começaram a gritar com medo. Aí quando Jesus escutou essa palavra, aí Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu acho lindo quando Jesus diz essa palavra, sou eu. Pastor Márcio aqui, quando estava narrando essa peça, ele citou várias passagens bíblicas que Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia, eu sou o bom pastor, eu sou Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Jesus é aquele, aleluia, que tem poder sobre todas as coisas. Eu sou eu, e não temais. Sou eu, meus discípulos. E os discípulos não estavam compreendendo. Mas quando Jesus disse isso, aí Pedro ouviu. Pedro era o mais afoito dos seus discípulos. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Porque se for o Senhor que me chamou quando eu estava lá com as minhas redes pescando, eu vou andar também sobre as águas. Oh Jesus poderoso, meu irmão. É por isso que você não tem motivo aqui para ficar de boca fechada. Temos que adorar a Jesus de Nazaré, meu irmão, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o varão, aleluia, que veio trazer a solução para os seres humanos. Se és tu, manda-me ter contigo. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: vem, Pedro. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Era Pedro olhando, era Pedro andando e olhando para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava também andando sobre as águas. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que é o doador de poder. Jesus, ele dá poder também aos seus discípulos, meu irmão. E Jesus Cristo disse, aleluia, em Lucas capítulo 10 versículo 19: eu vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus disse: Pedro, eu tenho poder de andar sobre as águas e estou te dando poder também. Vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus. E quando ele estava olhando, ele estava andando. Mas teve uma hora que o vento começou a soprar. Aí Pedro tirou a visão de Jesus e olhou para o vento. E quando Pedro olhou para o vento, a Bíblia diz que ele começou a naufragar. Quando eu e você, meu irmão, tiramos a nossa visão de Jesus de Nazaré, nós começamos a naufragar. É por isso que nessa noite Deus está aqui te dizendo: não tire os seus olhos da pessoa bendita de Jesus. Continue olhando para Ele, porque enquanto você está olhando para Jesus, você vai vencendo. Você é mais do que vencedor. Enquanto eu e você olha para Jesus, a gente triunfa sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo e sobre as suas estratégias. Mas quando tiramos a visão dele, começamos a naufragar. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro agora está naufragando. Mas quando Pedro está sendo submergido pelas águas, aí Pedro dá um grito: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor, porque estou perecendo. Na hora que Pedro clamou por Jesus, aí a Bíblia diz que Jesus estendeu a sua mão e segurou na mão de Pedro. Pedro, eu não vou deixar você morrer aqui. Eu te chamei, Pedro. Eu sabia que você ia naufragar, mas eu estou permitindo que você clame a mim, para você ser dependente de mim. Aleluia. Deus permite muitas vezes, irmão, que a gente tropece, caia. Aleluia. Às vezes alguns projetos não venha dar certo. Sabe para quê? Para que eu e você clame a Ele e seja dependente dEle em todas as áreas das nossas vidas. Temos que ser eternos dependentes de Deus. Jesus, salva-me. Aí na mesma hora Jesus estendeu a mão. Oh, aleluia. Saiba de uma coisa: todas as vezes você estiver precisando da ajuda de Jesus, Ele sempre vai estender a mão para lhe ajudar. Você não vai morrer, meu irmão. A mão de Jesus Cristo está, aleluia, à tua disposição. Você não vai perecer, porque há uma mão poderosa de Jesus que
que te sustenta, que te segura e não te deixa você cair. Jesus estende a mão e segura. E o profeta Isaías, inspirado por Deus, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Cumpriu essa profecia em Pedro. Pedro clamou, Jesus ouviu. Pedro precisava da mão poderosa de Jesus e Jesus estendeu. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque a mão de Jesus está segurando na tua. Quando o homem quer segurar na mão de Jesus, o homem é falha, limitado e é fraco, aí ele cai. Mas quando ele clama por Jesus e pede, Jesus, segura na minha mão, meu irmão, aí você não cai nunca mais, você triunfa, você vende, porque a mão de Jesus Cristo é poderosa. Eu e você só estamos aqui porque a mão de Jesus Cristo está segurando a nossa mão. E essa mão poderosa foi a mesma que tirou eu e você do charco de lodo, de um buraco horrível, e nos trouxe para estar aqui na sua casa, na igreja do Senhor, louvando e bendizendo ao seu santo e poderoso nome. A mão de Jesus segura Pedro e Jesus ergue ele e começa a andar junto com ele sobre as águas até o local em que estava o barco. Eu não sei quantos passos Pedro deu ali andando sobre as águas. Não sei se foi 1, 2, 3, 4. Sei que Jesus pega na mão dele e vem caminhando junto com ele. Neste deserto, neste mar, neste vendaval que tirou a tua atenção, que você naufragou, que você pensava que ia morrer, que você tropeçou, nessa noite Jesus está pegando em sua mão e ele vai andar com você sobre as águas. Ele vai andar junto com você, porque você sozinho você naufraga e cai, mas com ele você é mais do que vencedor. Com ele você pode todas as coisas. Com ele, aleluia, o impossível se torna possível. Com ele você vence todas as barreiras. E quando Jesus entra no barco com Pedro, aí Jesus disse assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus sabia do que ia acontecer com Pedro, mas ele permitiu para nos trazer essa lição nessa noite aqui, para dizer a você que quando você não puder fazer algo, peça ajuda de Jesus Cristo, porque tem coisas que eu posso fazer e o que eu posso Jesus não faz. O que você pode fazer Ele não faz por você, mas o que você não pode, clame a Ele, porque Ele faz ao teu respeito. Ele faz por você aquilo que você não pode. Me ajuda, Jesus, porque triunfar agora sobre as águas, do jeito que eu estou, eu não posso. Me ajude. E Jesus ajudou Pedro. E quando Jesus entrou no barco, aí a Bíblia diz que o vendaval cessou. E começaram a adorar a Jesus e a dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando aconteceu isso, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se alegrou com a atitude dos seus discípulos. Quando ele entrar na tua causa, o vendaval vai se aquietar, porque ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre os céus, sobre a terra, sobre todas as coisas. Quando ele entrou no barco, o vendaval se aquietou. O vendaval, aleluia, na mesma hora o mar que estava revolto, houve uma grande bonança. Então, meus queridos e amados irmãos, saia daqui por essas portas consciente de uma coisa: nós estamos aqui porque a mão de Deus está nos segurando. Nós estamos aqui em pé, vivos fisicamente e espiritualmente, porque a mão de Jesus Cristo é sobre as nossas vidas. Se não fosse a mão dele, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, mas a mão dele é que tem nos sustentado nessa noite. E eu quero perguntar a você que chegou aqui nessa noite precisando de Jesus, você que ainda não entregou a sua vida a ele, eu quero convidar a você, quero convidar a minha esposa,
para louvar ao Senhor aqui com Ele. E eu quero convidar a você que chegou aqui nessa noite para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você pode dizer: eu tenho Jesus já no meu coração. Eu não preciso estar todos os dias na igreja. Você precisa. Você pode ter Jesus no seu coração, como você diz, mas Jesus quer estar sobre a tua vida. Jesus quer ser o Senhor da tua vida. Quando Ele for o Senhor da tua vida, aí você vai ver as coisas ser mudadas, ser transformadas. Você vai receber uma água que vai fazer você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você precisa nessa noite confessar a Jesus Cristo como o único e Senhor da sua vida. Com a permissão do pastor, peço à igreja para ficar em pé em nome de Jesus. Após este hino que a nossa irmã Lívia vai louvar ao Senhor, eu vou passar o microfone, a oportunidade para o pastor Márcio. E enquanto a nossa irmã Lívia está louvando, eu convido a você: saia do seu lugar e vem entregar a tua vida a Jesus Cristo, porque Deus tem um projeto na tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te dar a verdadeira felicidade. Deus te trouxe aqui. Você, os seus planos era de ficar em casa, mas Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você nessa noite. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te justificar. Ele quer te transformar em uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos que conhecem esse hino, louve ao Senhor junto conosco. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós estamos aqui porque a tua mão poderosa tem nos sustentado. Nós somos pequenos, Jesus. Nós não podemos nada. Nós não temos nada. Tu és o nosso tesouro, Pai.